Salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar, né, esse lindo conhecimento que é a geografia. Hoje, galerinha, nós vamos fechar aí uma temática muito importante a nível de prova, mas justamente, né, a nível de conhecimento de mundo, né, nós vamos fechar e resolver algumas questões importantes sobre, né, as principais potências globais e suas características, né. Falamos aí sobre o papel dessas potências, focamos aí especificamente em 3 países, né, focamos nos Estados Unidos, focamos na Alemanha, focamos no Japão. Expliquei para ti que a China é uma potência econômica, mas a gente já falou, né, em relação aos países emergentes. Então a gente abordou esses 3 países aí, seus destacamentos, né, do ponto de vista econômico, político e também cultural, beleza? Só quero te lembrar, antes de responder essa atividade, que a parte teórica, depois se tu quiser assistir novamente essa aula ou quer ter acesso à parte teórica, procura lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá? Vai lá na página do YouTube, procura lá, plataforma Gonçalves Dias, tem todas essas aulas à tua disposição, de todas as disciplinas, tá certo? Para que tu possa aí dar aquele up nos teus estudos. Tem também os nossos podcasts, tá certo? Pela Rádio Timbira também, na plataforma do Spotify. Nós temos também, galera, tá certo? O nosso Instagram. Procura lá no Instagram, plataforma Gonçalves Dias. A gente faz curtas, muita informação importante para ti, tá certo? E claro, estamos também na TV Assembleia, canal 10.2. Então, todas as mídias para te ajudar. Então, procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Não esquece. Belezinha? Então, para a gente começar com chave de ouro, dá aquela respirada legal, oxigena teu cérebro, organiza as tuas ideias, foca e vamos para cima, que aqui tem muito sucesso. Aí diz o seguinte, primeira questão fala o seguinte, né? Analisando as características e elementos do mundo contemporâneo, a espacialização da produção industrial global configura-se sobre uma lógica em que... Aí ele vai te dizer, antes de qualquer coisa, de nós lermos as alternativas, eu utilizei para entender esta relação entre os ditos países do mundo em relações de poder e potências, eu utilizei a classificação sistema-mundo. Tá? Bora botar aqui na imagem. A classificação sistema-mundo é bem interessante, porque ela vai dividir o mundo em 2 grupos de países, países centrais e países periféricos. Quem são esses países centrais, Marcos? São justamente as principais potências globais. São aqueles países que vão ter, primeiramente, elevados indicadores socioeconômicos. São países que vão se destacar na produção de mercadorias de alto valor tecnológico agregado. São países que vão se destacar na produção e exportação de tecnologia e mão de obra. Mas, principalmente, são países que vão aí, né, tecer e principalmente influenciar na política global, ou seja, que vão liderar aí o processo, né, vão ser as chamadas zonas de influência. Que países são esses, Marcos, que tu pode me citar? Os Estados Unidos, a principal potência global, né, que tem uma força multidimensional em variados aspectos, econômico, político, cultural, militar. Tu tem também na parte da Europa, tu tem países como a Alemanha, a principal economia alemã, né? Tu tem no lado da Ásia, tu tem o Japão, tu também tem a China. Em relação a bloco econômico, a gente tem a União Europeia também muito forte, tá certo? Mas saibam que estes são os países centrais que, de certa forma, vão determinar aí, né, as tendências do mundo. Beleza? E do outro lado, tu tem os chamados países periféricos, como por exemplo o Brasil, que são os países que vão receber essas tendências, vão seguir as diretrizes criadas por esses países centrais. Belezinha? E aí está aqui a teoria sistema-mundo. Quem está de verde, por exemplo, são os países que determinam as potências centrais. E quem está aqui, por exemplo, aqui de rosa, são os países periféricos que recebem essas tendências. Bora para a questão, então. Letra A. Os países subdesenvolvidos e emergentes fornecem matéria-prima e produtos industriais? Sim, correto. Como o Brasil, por exemplo, né? Enquanto as economias desenvolvidas especializam-se em mercadorias e produções altamente tecnológicas, acabei de te falar isso, né, galera? Isso aqui, ó, tá muito correto, né, galera? De fato, quando a gente vai analisar a produção do mundo, países emergentes como o Brasil vão produzir muita matéria-prima, né, commodity, alimento, tá certo? Mas também vão produzir produtos industrializados. Mas tu vai ter como grande diferencial os países desenvolvidos, as potências globais, produzindo principalmente produto de alto valor tecnológico agregado, tá certo? Tecnologia de ponta, que tem um maior capital. Então isso aqui, galera, está corretíssimo, beleza? Vamos ver só o erro das outras alternativas. Letra B. Os países centrais abandonam completamente a fabricação de produtos secundários, destinando os seus esforços apenas ao setor terciário, quer dizer, os países desenvolvidos vão deixar
setor secundário, setor industrial. Não vai mais desenvolver a indústria? Totalmente errado, né? Letra C. A industrialização manifesta-se apenas em zonas economicamente estáveis, sendo um indicativo de avanço tecnológico. Está errado porque ela não vai ser apenas em zonas economicamente estáveis. Tu tem países também, como por exemplo o Brasil, que sofrem instabilidades políticas, econômicas, sociais, também o processo de industrialização. Tá certo? A gente vai ter em maior intensidade e produção tecnológica nos países mais estáveis, mas a industrialização ela se espalha pelo mundo todo, tá certo? Desenvolvidos, emergentes e também países subdesenvolvidos. Então, está errada a letra C. Letra D. A expressão do capitalismo comercial organiza as ações produtivas para os campos dominantes da economia global. Primeiramente, galera, nós hoje não estamos inseridos na lógica do capitalismo comercial. Hoje estamos inseridos na lógica do capitalismo financeiro ou monopolista. Então, aqui nós já temos esse erro, tá? O capitalismo comercial é o típico capitalismo que vai surgir aí no período antes das revoluções industriais, no período ali que a gente chama do período do mercantilismo, tá certo? Então, isso aqui está errado. Bacaninha? Bora evoluir, que tem mais coisa legal. Segunda questão. Olha o que ela te diz, abre aspas. Os produtos finais têm alto valor unitário, o que reduz a importância dos custos de transporte. Por outro lado, mão de obra científica e técnicos altamente qualificados e intensos investimentos de capital constituem as exigências cruciais para o sucesso desses empreendimentos. Assim, centros empresariais de alta tecnologia disseminaram-se por uma grande variedade de novas localizações, distantes das regiões industriais tradicionais. A eletrônica, a informática, a biotecnologia, a bélica exemplificam novas localizações, fecha aspas. Ele está falando aí de produção tecnológica, né, galera? Ficou muito claro aí, pessoa altamente qualificada, mão de obra qualificada, tecnologia de ponta. E ele te pergunta, né, essa concentração de indústrias de ponta pode ser encontrado onde? Letra A, Vale do Silício, nos Estados Unidos. Letra B, Vale do Hangzhou, da China. Letra C, do ABC Paulista. Letra D, no litoral atlântico do México. Ou letra E, na região metropolitana de Paris. Galerinha, nós estamos aí falando, principalmente tecnologia de ponta, vai estar principalmente onde? Na potência central, né? Na potência aí global, que seria aí no caso os Estados Unidos, né, galera? O setor industrial dos Estados Unidos, só relembrando, vai contribuir com 18% do PIB dos Estados Unidos e emprega 20% da população. A gente falou na aula teórica que os Estados Unidos eles vão ser distribuídos por regiões que nós chamamos de belts. E no processo industrial do segundo setor, nós temos aí nos Estados Unidos duas áreas de destaque, tá certo? A primeira área que fica a nordeste da costa leste, que é chamada de Manufacturing Belt, que são justamente as indústrias tradicionais, mais antigas, mas surgiu recentemente, tá certo? Principalmente a partir da terceira revolução industrial aí, uma nova área de produção de tecnologia de ponta que vai ficar a sul-sudoeste da costa oeste dos Estados Unidos, que é denominada de Sun Belt. Bora mostrar aqui no mapa, galera. Tá aqui, tem um mapa dos Estados Unidos. Aqui está o chamado Manufacturing Belt, tá? Que fica a nordeste da costa leste, onde tu tem as indústrias tradicionais. E aqui do outro lado, galera, tu tem o Sun Belt, tá certo? Que são novas indústrias de tecnologia de ponta, capital ali envolvido alta mão de obra especializada, que vai ter como grande destaque, galera, principalmente aqui na região de São Francisco, tá certo? Na Califórnia, o famoso Vale do Silício, onde tu tem várias empresas de tecnologia inseridas nesse espaço. Tecnologia como, por exemplo, empresas da Apple, da Google, dentre outras empresas tecnológicas. Então, galera, a nossa resposta, essa concentração industrial que o texto está te falando, né, está se referindo a quem? A área do Sun Belt, né, que é conhecida ali como Vale do Silício, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Beleza? Não esquece do Sun Belt, produção de tecnologia de ponta, informação. Beleza? Muito fácil, né? Respirou? Bora evoluir, que tem mais coisa legal. Olha o que a terceira questão te diz. Abre aspas. O poder imenso dos Estados Unidos é, antes de tudo, multidimensional. 3 pontos. Isso significa que a influência global norte-americana estende-se por todos os setores da vida das nações, nas suas relações internacionais e internas. Fecha aspas.
Galera, a gente já falou na aula sobre nova ordem mundial, que os Estados Unidos eles são a principal potência mundial, né, do mundo, porque eles geram uma influência não apenas no campo econômico, mas no campo político, no campo cultural, no campo militar. Daí vem uma visão que eles possuem um poder multidimensional, ou seja, em variadas esferas, em variadas zonas de influência. Os Estados Unidos ainda são a principal potência do mundo, tá certo? Em segundo lugar, a nível de movimentação, por exemplo, de PIB, vem a China. Os Estados Unidos, por exemplo, movimentaram em 2021 em torno de 22 trilhões de dólares. A China movimentou em torno de 12 trilhões. Então, só aí tu vê que os Estados Unidos ainda são, né, tem uma área de destaque aí muito grande, né, influenciando o mundo em variados aspectos. E aí ele te pergunta, né, sobre a economia norte-americana, suas relações e influências no mercado global, podemos afirmar corretamente que, vamos lá, sobre a economia norte-americana. Primeiro, o Canadá é, atualmente, um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, que absorve a maior parte das exportações canadenses. Galera, isso aqui está muito correto, tá certo? O Canadá é um dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos e grande parte da produção industrial canadense é absorvida pela produção norte-americana, pela população norte-americana, que é uma população que consome bastante, né? Uma das questões muito importantes é que a população americana, o consumo dessa população norte-americana, influencia no mundo todo. Eu posso te citar, por exemplo, a famosa crise de 2008, né, quando nós temos nos Estados Unidos o problema da bolsa, né, da especulação, e nós temos aí esse país entrando em crise, e o mundo todo vai sentir. Por quê? Principalmente porque os Estados Unidos vão diminuir o seu aporte de compras, tá certo, a nível global, então as economias elas vão sentir. É o que nós chamamos aí de uma economia interdependente, né? Hoje os países eles estão assim todos relacionados. O que acontece de ruim em um afeta no outro. Imagina na principal potência econômica. Então isso aqui está correto. Segundo, o mercado consumidor norte-americano funciona como um dos principais dínamos da economia global e contribui decisivamente para a expansão da indústria asiática. Eu acabei de falar sobre isso, galera. A população norte-americana é uma das populações que mais consome no mundo, tá certo? E esse consumo ele vai incentivar a produção industrial de outros países, principalmente de países como, por exemplo, a Ásia, né? A China, por exemplo, onde tu tem ali a produção industrial no leste chinês, na área do litoral, grande parte dessa produção é destinada também para os Estados Unidos. Então isso aqui está correto. O Japão também, a produção tecnológica japonesa que ele se destaca, grande parte é absorvida pelo mercado norte-americano, beleza? Estados Unidos aí é um dos principais compradores do mundo, então isso está corretíssimo, beleza? Bora evoluir que tem mais coisa. Terceira, terceira alternativa. A criação do Acordo de Livre Comércio das Américas, conhecido como NAFTA, e os consequentes investimentos feitos pelos Estados Unidos no México revelam que o principal objetivo do bloco é facilitar a circulação de riquezas e de pessoas entre os dois países. Galerinha, estava quase tudo certo, tá? Nós temos um erro claro bem aí. Primeira coisa, o NAFTA, tá certo, era chamada uma área de livre comércio, e uma característica marcante da área de livre comércio, como bloco econômico, é que ela vai buscar apenas a circulação de capital. Não existe, galera, essa circulação de pessoas, essa facilidade, como por exemplo, vou te dar o exemplo da União Europeia, né, que é um mercado comum. Lá as pessoas podem circular livremente entre os países integrantes da União Europeia. O NAFTA permite isso? Não. O mexicano, por exemplo, não pode entrar, né, nos Estados Unidos assim quando quer. Existe todo um regramento. Então, aqui está o erro, galera, tá certo? O NAFTA ele não busca facilitar a circulação de pessoas. Ele busca facilitar a relação comercial, circulação de capital. Muito do NAFTA se destaca, galera, tá? Principalmente pela transferência de indústrias de montagem dos Estados Unidos para o México, que é chamado de indústrias maquiladoras, tá certo? Então, os Estados Unidos transferem essas indústrias para o México, buscando aproveitar principalmente o que, Marcos? A mão de obra barata, tá certo? Na montagem desses produtos. Bacana? Então, não esquece isso. Terceira alternativa está errada. Quarta questão. Vamos lá. Questão da UNB, galera, tá certo? Universidade de referência. A bacia do Ruhr, na Europa Ocidental, é uma região caracterizada pelo quê, Marcos? Letra A, por um microclima extremamente frio e seco. Letra B, pela presença de um complexo urbano industrial. Letra C, por uma atividade agrícola altamente desenvolvida. Letra D, pela existência de lençóis petrolíferos. Ou letra E,
pela presença de altas cadeias montanhosas. Galera, muita atenção, tá certo? No famoso Vale do Ruhr, Bacia do Ruhr, tá? Esta região está localizada onde, Marcos? Está localizada na Alemanha, galera, tá certo? Fica exatamente, tá? Nessa região aqui, tá? Principalmente a oeste, tá certo? A região oeste da Alemanha, ali, principalmente nas regiões ali da Alemanha Ocidental, tá certo? É considerado o principal parque industrial da Alemanha, mas também o principal parque industrial da Europa, galera, tá certo? A Alemanha hoje é a principal economia do continente europeu e tem um destaque esta região, tá, do Vale do Ruhr, Bacia do Ruhr, tá certo? Setor industrial alemão, algumas informações, vai contribuir aí com 26% do PIB alemão e vai empregar 27% dessa população alemã. Destaque para o Vale do Ruhr, que fica na região da Renânia do Norte, tá certo? Fica a oeste. É o maior parque industrial da Alemanha e da Europa, galera, tá? Tu vai ter produzido o que ali, Marcos, como destaque? Principalmente produção automobilística, química, eletroeletrônica e siderurgia. Cidades de destaque desta região, galera, tá? Está localizada bem aqui, ó. Principais cidades: Dortmund, tá? Essen, Colônia, tá certo? A famosa cidade de Düsseldorf e Bonn. Tudo isso forma um grande complexo ali urbano-industrial, o principal complexo urbano-industrial da Alemanha e da Europa, galera, tá certo? Não esquece isso. Então, vamos agora para a alternativa, né? A Bacia do Ruhr, na Europa Ocidental, é uma região caracterizada pelo quê? O nosso gabarito é a letra B, né, galera? Pela presença de um complexo urbano-industrial, o principal da Alemanha e o principal da Europa. Bacana? Fácil, né? Não esquece. Tem mais uma questão para a gente responder. Vamos lá, para fechar com chave de ouro. Olha o que a questão te diz. Questão da UMT. Abre aspas. A pobreza em recursos naturais, a escassez de terras agrícolas e a forte pressão demográfica caracterizavam esse país como áreas totalmente inviáveis para o crescimento econômico. Está dizendo aí que as questões naturais dificultavam a produção econômica desse país. No entanto, a atitude da sociedade em relação ao desenvolvimento, a frugalidade da população, o talento humano e a abertura da economia para o comércio externo superaram as entraves das condições iniciais. Fecha aspas. E ele te pergunta, né, o texto melhor se aplica a quem? Que país é esse, galera? Japão, Índia, Israel, Reino Unido e Egito. Galera, este texto ele vai se relacionar diretamente à potência nipônica, galera, tá certo? A terceira maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos em primeiro lugar e a China em segundo lugar. Potência nipônica é o Japão, galera, tá certo? O que o texto ele te diz? Que o Japão, galera, de fato, ele tem uma grande dificuldade em relação à produção, tá certo? Principalmente devido às suas características naturais. O Japão, galera, é um país formado por ilhas, tá? Ele está situado em uma região chamada de Círculo de Fogo, tá certo? Uma região de grande instabilidade tectônica, não é à toa que essa região sofre muitos terremotos, e por isso o Japão ele vai ser formado por grandes ilhas, 4 ilhas principais, que é a Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, e mais de 1.000 ilhas pequenas. Estas 4 ilhas vão corresponder aí por 97% do território japonês. Mas uma questão muito importante te mostrando, galera, por essas características, o relevo, a região do Japão é uma região extremamente ali de um relevo muito instável, tá certo? Principalmente de formações montanhosas e tal. Então o Japão ele tem uma dificuldade natural, principalmente em relação a recursos naturais, tá? Como por exemplo aí combustíveis fósseis, tá certo? Petróleo, ou por exemplo recursos minerais, o Japão tem muita dificuldade. A produção da agricultura também japonesa, ela tem uma grande dificuldade justamente por falta de espaços, né, hábeis para a produção alimentar. Mas o Japão, ainda assim, ele consegue se destacar, galera. Principalmente em quê, Marcos? Principalmente na produção tecnológica, né? Como o próprio texto ele te diz, a população japonesa ela vai ter um grande destaque mesmo de se dedicar, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, de buscar na evolução tecnológica meios de sobreviver e se destacar no mundo. Não é à toa que o Japão é um dos países, juntamente com os Estados Unidos, de grande destaque da terceira revolução industrial, né, a revolução
técnico, científico e formacional, e o Japão hoje é um dos países que mais se destaca no mundo no campo da produção tecnológica de ponta, principalmente da produção da robótica, da informática, tá certo? Da nanotecnologia. É um país que tem grande destaque, galera, tá certo? Então, galera, esse texto, né, ele vai se referir claramente, né, ao Japão, à potência nipônica, galera, tá certo? Um país aí de grande destaque tecnológico. Então, galera, para essas e outras informações, nos procure na plataforma Gonçalves Dias. Um abraço a todos e valeu!